Então vamos lá, bom dia. Bom dia, vamos dando um início aqui. Já coloquei para fazer a gravação. Só antes da gente começar, deixa eu dar um recadinho, que eu estava dando uma olhadinha ali nas tarefas, tá? E teve bastante gente que compareceu à aula, mas não enviou ainda a tarefa. Então eu vou pedir para você, tanto para quem está aqui ao vivo, tanto para quem assistir gravado, que quando vocês forem entrar lá para fazer, tem no fim da página um botãozinho onde tem todas as tarefas para vocês fazerem. É só procurar do dia que você por acaso não fez. Então, por exemplo, semana passada foi dia 7/5. Vai ter um botãozinho lá com essa data. Aí você clica para fazer, tá? Por quê? Porque eu estou vinculando aqueles formulários ao e-mail da secretaria da escola, para eles verificarem, né, quem está fazendo, quem não está. Então, dessa semana eu vou dar uma seguradinha ainda para ver se vocês conseguem fazer, tá? Porque daí eles vão querer dar uma olhada também se vocês estão participando e tudo mais, tá? Então, assim, quem não fez só, aí vai lá e verifica. Quem ficou com dúvida, não consegui fazer ou deu algum problema, pode mandar um print, alguma coisa que a gente soluciona, tá? Então, deixa eu já colocar aqui para compartilhar a tela. Deixa eu ver se já está funcionando. Isso, agora já está funcionando, tá? Olha lá, então, o que nós temos para hoje. Hoje a gente vai ter um pouquinho de demonstrative, palavras de demonstrativos, misturadas com one e ones, que também servem tanto para isso, né, para essa mesma ideia de demonstrativo, mas também serve para a gente não precisar ficar repetindo palavras. Então, meio que a gente vai fazer uma mistura, tá? Para atender a todos que estão aqui, nós vamos fazer uma mini revisão dos demonstrativos, para caso alguém já tenha esquecido, e aí a gente vai mesclar, então, com essa coisa nova, né? Nova em partes, porque sempre que a gente está lendo, a gente tem acesso a esse tipo de coisa, mas é aquela velha história, né? Você está lendo ali, quem sabe você não percebe por quê, ou você não percebe como é que está acontecendo. Mas aí eu já vou deixar aqui também, já vou demonstrar como é que a gente faz, então não tem nenhum problema, tá? Vai ser bem tranquilinho de associar e tudo mais, tá? Então vamos lá. Aqui eu já vou colocar. O que nós temos aqui então para vocês começarem a analisar, né? Vamos ver aqui. Do you like this shirt? Do you like this shirt? Você gosta desta camisa? Essa já é a primeira, né? Two. Look at those Ferraris. Look at those Ferraris. Fica engraçado de falar o nome, né? Então, look at. Olhe, né? Dê uma olhada. E a última, então, these are my friends, Katie and Seth. Aqui, então, ó, esses são, né? Eu tenho lá no primeiro, this shirt. Na segunda, those Ferraris. E na terceira, these are. E se você começar a dar uma olhada, tem até um rapazinho ali, o famoso João Palito, que ele tá ali já bem para fazer essa demonstração para vocês. Dê uma olhada, o que está acontecendo? Ele está mostrando, né? Lógico que as primeiras ele já está pertinho, não está precisando demonstrar tanto, mas o último caso, ele está distante, então ele está apontando. O que isso traz para a gente? Traz a ideia de demonstrar, né? De precisar mostrar para outras pessoas onde algum objeto está. Então, por isso que antes eu falei que hoje a gente ia conversar um pouquinho sobre os demonstrativos. Então, essas palavrinhas. Então, ó, this shirt, esta camisa. Eu estou demonstrando, estou mostrando qual é a camisa. Those, aqueles, né? Então, o que acontece? São palavras essenciais, importantíssimas para o funcionamento, mas tem vezes que a gente acaba esquecendo, né? Então, é importante que a gente pare, tire um tempinho. E agora, a gente consiga também dar uma revisada, né, sobre como é que utiliza um e outro. E aí mesclar com o que eu quero mostrar hoje também, claro, né? Não é só ficar no repeteco, como diz o outro, tem mais coisas também para a gente visualizar. Então vamos lá. Remember. We can use this, that, those, these with a noun. Então a gente pode utilizar essas palavrinhas com um substantivo. Né? Só relembrando, então, o substantivo é tudo aquilo que dá nome a alguma coisa, né? Então, vamos ver. Can you please pass me that jar?
Então, o que acontece? That jar. Qual pote que ele está aqui pedindo para passar? That. E aí ele aponta. Então, aqui a gente consegue dar uma olhada para entender como funciona esse uso, essa utilização da linguagem corporal ou da linguagem do contexto, né? Isso tudo influencia na minha fala. Então, é o seguinte, nós já vimos lá no caso do possessivo, lembra que a gente falou que não precisava colocar um nome quando as duas pessoas envolvidas já sabem sobre o que está sendo falado? Então, aqui é a mesma história, tá? Aqui eu estou usando esse mesmo estilo de pensamento, vamos colocar assim. Por quê? Porque se eu estou perto de alguma coisa e eu aponto, eu uso uma palavra, né? Se eu estou longe e eu quero demonstrar, eu uso outra palavra. Se eu estou longe do objeto, mas na verdade não é um só, são vários. Então eu também já tenho outra coisa para eu me adaptar. E aí é isso que a gente vai dar uma olhadinha. Então ele diz assim, ó, Can you please pass me that jar? Aquele pote, né? E aí ele já está demonstrando então qual é o pote que ele quer. Depois, or without a noun. Ou sem um nome, que é a mesma coisa que a gente já tinha visto quando falamos sobre os possessivos. Então aqui, ó, eu vou utilizar sem mencionar. Como que funciona isso então? Eu vou colocar Which flowers do you want to buy? These or those? Quais flores você quer comprar? Essas ou aquelas? Tá? Então veja lá. Eu não precisei colocar assim, ó. Which flowers do you want to buy? These flowers or those flowers? Fazer um repeteco de 3 vezes da palavra flowers não é necessário, tá? Então por quê? Porque, como eu falei, eu já apresentei, eu já fiz a introdução sobre o que eu estou falando no início, né? Então não tem essa necessidade de ficar mostrando depois sobre o que eu estou falando, sendo que eu já fiz a apresentação do assunto, certo? Então a gente deixa assim. Depois, that's a stupid idea. Aquela é uma ideia estúpida, ruim, tá? Então, olha só, that. Eu não estou mostrando, né? Não estou dizendo qual foi a ideia. Eu estou apenas fazendo, novamente, né? Mencionando alguma coisa que já foi falado, mas eu não estou dizendo o que ele falou. Eu estou apenas me referindo à situação, à ideia em si. Mas o que essa ideia está trazendo, ou qual das ideias que ele está falando, porque ele pode ser uma pessoa criativa, né? Que falou várias coisas. Qual das coisas que eu estou mencionando? Então, quando eu uso esse that aqui na frente, né, que é a contração do that com o verbo to be, eu estou demonstrando que eu sei do que eu estou falando e deixando a outra pessoa à parte também, tá? Então, assim, os dois têm um consenso sobre o que é. E aí, se um dos dois não entendeu, é só perguntar, né? Mas mesmo assim, você sabe, quando a gente utiliza esse tipo de coisa, que eu estou conversando com alguém, é porque a gente já sabe, né, do que a gente está falando. Então, não precisa ter medo de usar errado nem nada. É muito natural como a gente usa, né? Como a gente usa qualquer coisa, na verdade. É bem tranquilo. Depois, hello, this is Mrs. Jamison speaking. Aqui, então, para fazer uma apresentação de quem está falando ao telefone. Lembrando que quando eu vou dizer aqui é o fulano de tal no telefone, essa linguagem específica para atendimento, né, através do telefone, a gente utiliza, então, o this is. Aqui é fulano de tal. Então, eu falaria, this is Alison speaking. Aqui é o Alison falando. Ele, aqui nesse caso, está falando, então, this is Mrs. Jamison speaking. Aqui é a senhora Jamison, tá? Então, o que acontece? É uma linguagem de telefone, mas se eu falo this is, a pessoa já sabe que eu estou me referindo a mim mesmo, né? Então, eu já estou colocando quem é a pessoa. E aí, só para vocês verificarem, então, por que, né? This, depois that, those. Por que tem tudo isso? Então, vamos colocar aqui. Deixa eu ver só se passou. Isso, está dando para ver. Eu trouxe para vocês um quadrinho que ele explica tudo de uma vez só, para ficar mais fácil para entender, tá? Então, vamos ver quais são as palavrinhas que eu tenho aqui para me auxiliar. Eu tenho, então, primeiramente, né, singular countable. Aqui, então, quando tem uma coisa no singular, quando eu estou me referindo a uma coisa só. E quando está close.
close, para quem não lembra, é perto. Então, quando eu tenho uma coisa no singular, ou seja, um objeto só, eu utilizo this. Essa é a parte da revisãozinha, tá? Já vou entrar com o assunto novo, calma. E aí eu pronuncio como se fosse um ezinho, né? This. Só chegar mais pertinho aqui para vocês escutarem. Isso para quando está perto e é uma coisa. Agora, far, quando está distante, quando está longe, e é uma coisa só, eu vou dizer that. E aí você vê que a gente já faz um parênteses aqui que é o mesmo som da aula passada, né? Para quem ainda não fez a atividade da semana passada, eu vou dizer, vai lá para fazer essa semana que tem tempo, mas para quem já fez, já lembra do que a gente estava falando, né? E aqui eu sei que aquela atividade foi um pouquinho mais difícil, mas era mais mesmo para fazer vocês pararem, para vocês refletirem um pouquinho, tá? Então, se por acaso alguém não saiu muito bem, não tem problema. Nessa não tem problema, porque ela era mais difícil mesmo, tá? Depois, plural countable. Então, aqui, quando eu tiver alguma coisa no plural, e aí eu falo de algo perto, eu vou colocar these. Então, qual é a diferença para de cima e para de baixo? A de baixo, eu vou falar como se fosse assim, ó, dois is. Vamos colocar. E você vê que ficou péssimo, mas o que vale é a intenção, né, gente? Foi de coração. Então, ali, ó, these. Tá vendo que eu faço esse is, né? Então, a de cima eu falo this, com o somzinho de E. A de baixo eu falo these, fazendo esse I longo, né? Que seria, então, esses, essas, né? Para coisas que eu tenho perto e que estão no plural. Depois, coisas que estão longe de mim, então eu vou ter que apontar, igual o Zé Palito, e aí está no plural. Então eu vou falar those. Vou colocar como se fosse um uzinho aqui, ó. Those, tá? Que seria então aqueles, aquelas, né? No plural. Então, lembrando, isso daqui é uma coisa que vocês já sabem, foi mais a título de revisão, para vocês saberem quando que usa um, quando que usa outro. Você vê que a diferença básica está entre a distância, se está perto ou longe, e outra está em número, né? Se é um ou se é mais. Então, você tendo essas duas vertentes para você analisar, distância e número, você consegue se virar tranquilo com isso daqui, né? Não tem nenhum segredo. Questõezinhas de pronúncia são poucas, mas você que está assistindo ao vivo pode já ir repetindo depois que eu já falo. Você que está assistindo gravado pode também, enquanto eu falo, e depois voltar, caso sentir a necessidade de repetir. Lembrando, o maior número de vezes que você repetir, melhor para te ajudar na memorização. Então, você já vai seguindo isso daí, tá? Depois já vou dar uma olhadinha em quem está aí online com a gente, tá? Só para confirmar. Deixa eu só tirar esse daqui. Eu quero mostrar para vocês essa ideia aqui, ó. Do que eu estou querendo mostrar? One, tá? Dessa palavrinha. Como é que eu utilizo a palavrinha one? Então, vamos colocar aqui, ó. Those croissants look delicious. I think I'll have one. Então, a palavrinha one se referindo mesmo à unidade, né? Como a gente já está acostumado, então, a falar ele significando um, né? Então, assim, ó, aqueles croissants parecem deliciosos. Eu acho que eu vou pegar, que eu vou comer um. Lembrando que have significa também ter, comer, né? Nesse sentido. Então, aqui é isso mesmo que ele está querendo expressar. Então, beleza. Já estamos falando que desse grupinho de sobremesa ele quer pegar uma, né? Dessas comidas. Depois. Can I have one, please? E aí aqui você perceba tudo que eu já comentei, tudo que eu já mostrei, você vai tentando trazer para as explicações de volta, tá? Então, olha só. Can I have? Nós já vimos que a expressãozinha can I have eu poderia ter, você poderia me dar tal coisa, né? Então, can I have one? Então, você vai ali no caminhãozinho, você já sabe qual é o produto que ele vende, então você não precisa ficar mencionando toda hora o produto. Então, você fala, can I have one? E a pessoa está com um monte do mesmo produto na frente dela, é lógico que só está falando daquela, né?
Você não vai num carrinho de comida ali e diz can I have one, achando que ele está vendendo cadeira, né? Então fica claro que é aquele produto que ele está vendendo que você vai levar. Então, can I have one? Posso ter um desse, né? No sentido literal, você poderia me dar um desse? E também não é tão difícil de entender, que a gente também falaria isso, né? Só que a gente não falaria assim, posso ter um, a gente já fala assim, ó, me vê um, né? Que isso também é coisa cultural, né? A gente utiliza essa expressão bastante. Ou me vê tal coisa, me vê um desse, né? E esse me vê também é uma expressão nossa, mas que a gente não traduziria, né? E eu já vi muita gente tentando traduzir isso e não funciona. Não fica da mesma maneira, tá, gente? Então, é aquela velha história. Uma coisa funciona numa língua, na outra língua já não funciona mais também, e é assim mesmo que funciona. E aí a gente só tem que fazer o quê? Ver quando que pode, ver quando que não pode e fazer as adaptações, né? A gente tem que se adaptar ao contexto que a gente está olhando. Depois, do you have one in stock now? I'd like to buy it today. Então, ela ligou, né, para conversar na loja, que vende um produto X, que aqui pela fotografia não está claro para nós, mas para eles ali dentro da situação está, né? E eles que estão conversando, então não precisa estar claro para a gente mesmo, mas se está claro para eles, ótimo. Então, ó, do you have one in stock? Vocês têm uma ou um em stock? Não estou falando o produto, né? Mas está em comum acordo entre os dois que eles estão entendendo o que, que é isso. E aí depois, I'd like to buy it today. Eu gostaria de comprar esse produto, esse objeto, hoje. Então, para você já começar a verificar, como que eu faço essa utilização da mesma maneira, né? Da mesma maneira que a gente já tem esse contato, que a gente já verifica como é que se utiliza. Então, agora é mais para fixar, né? Mais para você começar a ter esse outro olhar, vamos assim dizer. Vamos ver, então. One equals a, ou a, né? Então, aqui a gente já estudou essa palavrinha a, né? Para quando ela está se referindo ao artigo indefinido, ou seja, quando eu estou me referindo a uma coisa qualquer, não a um número em si, mas para dizer um carro, por exemplo, né? Não me referindo ao número em si, mas ao objeto que está ali, que é um objeto. Então vamos ver como que funciona com isso. We can use one in place of a countable noun. Então a gente pode colocar a palavrinha one no lugar de um nome de um substantivo contável. Ah, mas como que funciona? Vamos ver então o primeiro exemplo, mas eu preciso de zoom porque é complicado a gente enxergar. Aqui. Is there a hospital nearby? Então a gente já começa nessa pegada. Is there a hospital nearby? Existe um hospital ou tem um hospital nearby, pertinho, por perto? Yes, there is one on Sampson Avenue. Então, olha lá. Hospital, né? Em vez de eu pegar e responder para a pessoa assim, ó, yes, there is a hospital. E seria, então, eu pegar a mesma coisa que a pessoa me perguntou e eu utilizo a pergunta dela para dar a resposta. Que não é errado fazer isso. Mas é aquela velha história do que fica mais natural, do que fica melhor para ser falado. Geralmente o melhor é tirar, né? Geralmente o melhor é cortar e colocar o one. Então vai ficar, ó, there is one. Ué, mas se eu estou falando, tem um na Sampson Avenue. Tá, tem um o quê? Se ele me perguntou de hospital, eu estou falando do quê? De hospital, né? Então você consegue perceber como que você faz para analisar. Isso, né? Se você precisar algum dia tanto utilizar mesmo, que alguém te faça uma pergunta e você tenha que responder, ou alguém responda dessa maneira, você já vai estar preparado para entender esse tipo de uso, né? Ou se você estiver vendo uma série, alguma coisa nesse sentido, você também já vai estar preparado para saber qual é essa indicação, né? O que está indicando, então, essa frase. Depois, these are delicious apples. Então, aqui a gente já tem, ó, essas maçãs são deliciosas. Do you want one? Você gostaria de uma? Então, é a mesma coisa que eu falasse, do you want an apple? Or do you like some apples? Nesse mesmo sentido, você gostaria de pegar uma, né?
Então, dando esse sentido mais literal essa frase desse lado, para você ver que eu tenho tanto as questões que envolvem mais entendimento mesmo, mas a gente também tem umas que são mais ao pé da letra, né? Então, isso daí é para mostrar para vocês como que a gente pode aplicar os nossos já conhecimentos em coisas aqui também, né? Depois, in this example, note how the adjective changes. Então, vamos ver. Nesse exemplo, olhe como que o adjetivo muda, né? Como que é feita a mudança. Vamos ver, então. This glass is dirty. Então, aqui eu já tenho, né? Esse copo está dirty, ou dirty, sujo. Can I please have a clean one? Então, eu tô... por que diz, né? Muda, faz a mudança no adjetivo. Eu tô constatando que o copo tá sujo. E aí, depois eu já inicio falando assim, ó. Can I have? Né? Aí aqui ele colocou please. Can I please have? Você poderia me trazer? Aí, se eu constatei que o copo tá sujo e eu não quero um copo sujo, não ia fazer sentido dizer assim, esse copo aqui tá sujo, pode me trazer outro copo sujo? Né? Então, o que é isso? É questão de interpretação de novo, né? Eu só acabei de constatar que tá sujo e geralmente as pessoas não querem muito um copo sujo para tomar nada, né? Então, a gente vai pedir agora o que vai mudar nessa frase, né? Qual vai ser o adjetivo que eu vou usar, então? Clean. Can I please have a clean one? Eu poderia, então, ter um copo limpo, né? Então, você já está vendo como que eu faço a alteração, né? Bem tranquilinho também de fazer essa alteração. Não tem nada de difícil, não. Agora, vamos começar a olhar como que a gente faz as construções utilizando, então, o bendito do one, né? Então, ali ele começa fazendo a pergunta assim, ó. Would you like a glass of water? Você gostaria de um copo de água? No, I don't want a glass of water, thanks. Olha que compridão que fica a frase, que feio que fica, na verdade, né? É muita coisa para ficar falando. Então, ali, eu posso simplesmente chegar aqui, em vez de eu falar tudo isso de novo, I don't want a glass of water, parece um robot, né? Fica ali o robozinho do Google. Então, ali ele diz assim, ó, no, I don't want one, thanks. Então, tudo isso daqui, ó, toda essa montoeira de palavra, a glass of water, eu transformo tudo isso em one. Isso daqui é a mesma história que a gente já conversou do, que a gente já conversou do did, do will, que eles puxam o que eu tinha acabado de falar. Então, o one, na verdade, ele está fazendo a mesma coisa. Ele está puxando o que eu acabei de falar, para você ver que é bem tranquilo. Então, ali, ó, a segunda. Vamos ver agora a gente colocando a mão na massa, como diz, né? Então, aqui, ó. Do we have a screwdriver? Nós temos um screwdriver, aquela famosa chave Phillips, né? Screwdriver. Aí ele vai responder, yes, there is a screwdriver in the shed. Mas eu posso vir simplesmente... Vamos colocar aqui a resposta, né? Aí eu coloco aqui, ó. Só que não entra tudo, não. Aqui. Aí eu coloco, there's one in the shed. There's one what? Uma o quê? Screwdriver. Uma chave. Então, tranquilo também. Depois, this cup is dirty. Esta xícara está suja. No problem. Here is a clean cup. Então, eu vou vir aqui de novo e eu vou tirar o cup e colocar one no lugar, certo? Então, ficou here is a clean one. Aqui eu tenho uma que está limpa. Uma o quê? Xícara, cup. Depois, can you give me a piece of paper? Você poderia me dar um pedacinho de papel? Sure, claro. Here's a piece of paper for you. Então, here's one for you. One? One o quê? Um pedacinho de papel, né? One for you. Bem tranquilo. Depois, where is the closest bank? Onde fica o banco aqui é close, é como se fosse assim, perto. Se eu coloco esse ST atrás, ou EST, né? O que acontece? Fica o mais. Então, closest seria o mais close, o mais perto. Aí ele responde, there's a bank on 2nd Avenue. Então, vou colocar aqui no lugar de volta, né?
There's one on 2nd Avenue. One bank, né? Mesma história. Então, você conseguiu já verificar que não tem nenhum problema, que é bem facinho de fazer essa colocação, né? Deixa eu só verificar aqui que eu quero... Agora sim eu vou voltar lá. Isso aqui, ó. Deixa eu até ver quem já está aqui na chamada, que eu vou chamar para participar. Eu com os nomes aqui não está funcionando, mas vamos ver quem consegue, né, me responder. Caso alguém que eu chamar não consiga me responder, faz pelo chat mesmo, tá? Vamos lá. Number one, aqui nós temos assim, ó, 1, 2, 3 e 4. São 4 opções. E eu quero que vocês, olhando para a frase, tentem identificar primeiro quais são os demonstrativos. Então, agora a gente volta para os demonstrativos, depois a gente faz um exercício também sobre o uso direto de one e ones, tá? Então, vamos lá, deixa eu ver quem está aqui que pode me ajudar na primeira. Carlos Eduardo, pode me ajudar na number one. Carlos, consegue abrir o microfone? Eu acho que eu acabei... Eu fui apertar no microfone e eu tirei ele da chamada. Agora o Carlos voltou, será? Carlos, você consegue clicar no microfone? Eu fui tentar clicar aqui no microfone, eu acho que eu te tirei, desculpa. Oi. Oi, oi. Aí, viu? Eu tinha 2 botõezinhos aqui, Carlos, olha a dificuldade. Um do microfone, um de desligar. Eu fui apertar no microfone, apertou em qual? No de desligar. Você vê que a sorte é um negócio que acompanha, né? Mas tudo Eu bem, vi que eu agora já saí. foi. Vamos lá, Carlos, A1, como é que fica? You said we were going to the cinema today. No, I never said this. Tá, beleza. Deixa que eu vou fazer umas observações, mas obrigado, Carlos. Então, olha só. Aqui o que, que acontece? Deixa eu pegar a caneta, que aqui vamos ter pano para manga, né? Aqui a primeira coisa, só para a gente fazer a verificação, ó. You said, tá? Eu falo said. Mas aí você vai dizer, mas eu já vi outra palavra que era assim, ó, SAD, que também é a mesma coisa, mas na verdade não é, tá? Essa palavrinha de cima, SAD, a gente fala mais aberto, assim, ó, sad, tá? Então, por que isso? Para fazer bem esse contraste entre as duas, tá? Então, a de cima, sad, é triste, né? A pessoa que está triste. E a de baixo, you said, normal, rapidinho, curtinho, fica você falou. You said we were. Essa daqui também é importante a gente comentar. Were. Ué, mas como assim were? Porque se eu falo where, lembra que where é essa palavrinha aqui? Por exemplo, where is the hospital? Onde fica, que é para a gente pedir location, lugar, tá? Então, where, diferente de were. Agora, o que acontece, ó? You said we were going to the cinema today. Você disse que a gente ia. Então, quando eu uso assim, ó, were going to, was going to, é o nosso ia. A gente escreve, mas eu ia fazer tal coisa, eu ia não sei o quê. Então, é esse were going to, was going to. Então, assim, você disse que a gente ia ao cinema hoje. Aí ele fala, não, eu não disse isso. Só que o que acontece? Da mesma forma que a gente usa aqui, tá? Eu não disse isso. É muito comum a gente pensar no this, né, para colocar aqui. Só que o que acontece? Quando eu estou voltando, mencionando a um assunto anterior, é como se ele estivesse longe, eu estou voltando para alguma coisa. Então, em inglês, a gente prefere falar that, tá? No, I never said that. Ou seja, eu nunca disse aquilo. Para a gente não faz sentido dizer isso, mas é assim que funciona, tá? A gente retoma alguma ideia usando that também, tá? Então, aqui tem algumas coisinhas novas também, mas não tem importância, porque a gente pega na hora mesmo quando é que vai vendo, tá? Então, é isso mesmo. Agora, vamos dar uma olhada? Tem o Gabriel. Gabriel, eu não vou nem apertar dessa vez, que é para não tirar ele da chamada. Gabriel, pode ir a 2. Caso seja com aí, deu certo. . 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
Pode falar, Gabriel. Vocês estão ouvindo o Gabriel? Porque eu não estou ouvindo, não. Oi, Gabriel, teu microfone já está aberto, pode falar. Sabe qual é, Gabriel? Ah, então ali ele colocou. É, porque apareceu para mim lá na tela, mas beleza. Pelo microfone não deu certo, né? Alguma coisa deve ter acontecido aí, não funcionou. Então tá. Vamos verificar então o que acontece nessa frase, ó. I want, daí eu tenho as opções e eu tenho a palavrinha book. É aqui que entra a ideia, né? Como que eu faço então para saber se era essa daqui ou a que ele falou, né? Entre this e these. Olha lá, book é um só, né? É um livro. Então eu já tenho duas alternativas possíveis, as duas primeiras. Só que vamos tentar dar uma olhadinha no resto, ó. I want the book on the top shelf. Na prateleira mais alta, top, lá na de cima. Então, se está lá na de cima, eu estou apontando, ó, vou até colocar uma flash, eu estou apontando para longe, né? É um e é para longe. Por quê? Porque se é na última prateleira, na mais de cima, ele provavelmente não está conseguindo pegar. Ah, mas você não sabe. Vamos ver o resto, ó. Can you get it for me? Você pode pegar esse livro, pegar, né, o livro para mim? Então, o que acontece? I want that também. I want that book on the top shelf, tá? Eu quero aquele livro lá, ó, o do top shelf, o da última prateleira. Você tá vendo que uma coisa é eu fazer a explicação para vocês sozinha, ali a explicação, né? Eu falo, ó, um usa para isso, outro usa para outro, não sei o quê, não sei o quê. Aí chega na hora de usar, vira essa coisa linda, né? Mas é assim mesmo, tá? A gente aprende no tranco de vez em quando, que é fazendo isso daqui e vendo, né, o que tem que readaptar, o que tem que fazer de volta, mas é normal. Agora vamos ver então, number 3, o Eric. Eu acredito que seja o Eric. Esse rapaz aqui está escrito um monte de número para mim, mas vamos verificar. Eric, você se encontra por aí? Oi, Eric. O Eric vai pelo chat. O Eric fazia um tempinho que eu não estava vendo online mais, né? Vamos lá então, a 3. O que é a 3? O Eric tá tendo algum problema com o sono. Tá bom. Acontece. Ó, o Eric disse que é that. Tá? Então vamos ver agora. 3. Is the last time. É a última vez I ask you to clean your room. É a última vez que eu te peço, que eu te falo para ir lá limpar esse teu quarto. Então agora, veja só. Aqui é que entra o pulo do gato, como diz o outro, tá? Por quê? O que acontece? Olha só. Essa é a última vez que eu vou te pedir para limpar o quarto. Ela não está fazendo referência a uma próxima vez no futuro, nem a uma última vez no passado. Está fazendo referência ao momento atual. Agorinha mesmo, ó. Essa daqui vai ser a última vez. É essa, agora. Entendeu? Então, nesse sentido, eu vou colocar this. Ó. This is the last time I ask you to clean your room. Essa aqui, ó, no presente. É agora que eu tô falando, agora que eu quero que você vá fazer. Não, entendeu? Ele não está se referindo a nem ao passado, nem ao que vai acontecer, tá? Number 4. Ô, Luan, vamos ver se está funcionando o teu microfone. Alô? Alô? Então vamos lá? Tenta fazer a 4 para nós. Class, this is your name English teacher. Beleza? Isso aí, Luan. Vamos colocar aqui então. Olha lá, class. Aqui já está fazendo
o nosso famoso vocativo. O que é isso? É quando eu estou colocando na nossa frase com quem que eu estou falando, tá? Então aqui, class, aula, sala, né? Conversando, falando para os alunos, né? Esse aqui é o novo professor. Então, o que acontece? Quando eu falo esse aqui porque ele está do meu lado, né? Eu estou apresentando. Então, ficou, this is your new English teacher. Esse é o novo prof de inglês, Mr. Já não enxergo mais. Tylee, provavelmente. Eles colocam um monte de letrinha, né? Uma na frente e outra atrás, não dá para entender nada. Mas, então, beleza, é isso aí. Então, agora, passando disso, vamos voltar para a parte do one e do ones, né? Que a gente estava aqui. Então, vamos verificar agora como que a gente faz essa utilização aqui para fazer a diferença. Talvez, eu acredito, na verdade, deixa eu até colocar aqui, ó. Eu acredito que o one, beleza, vocês já estavam bastante acostumados a ver o one. Mas agora, o ones com S, talvez seja até novidade para algumas pessoas. É isso que eu quero dar uma verificada depois, para ver quem aqui já tinha visto o ones com S. Vamos dar uma olhadinha depois nisso, que eu vou fazer uma pesquisa de opinião. Estou muito pesquisador, viu só? Depois a gente faz, então. Mas aqui, ó, para vocês verem, então, one e ones. Vamos primeiro aqui. Letter A. I'd like to try on a shirt. Try on é quando você vai para comprar alguma roupa, e roupa é um negócio que você tem que vestir, você tem que provar para você saber se vai entrar ou não. Né? Então, I'd like to try on. Eu gostaria de provar, eu gostaria de ver como é que ia ficar. Né? Então, você pede e você vai lá no changing room, que seria uma salinha para troca, e você vê. Né? Então, ele diz, I'd like to try on a shirt. Eu gostaria de experimentar, de vestir essa camisa. Aí, B, certainly, which one? That one. E veja que aqui ele já faz duas vezes, ó. Certainly. Oh, claro, sem problema. Which one? Qual delas? Você está vendo ali que tem algumas opções, né? Which one? Qual delas? Aí ele vê uma lá que o rapaz está de olho, ele fala assim, that one, e aponta para aquela lá. Então, aquela lá que você gostaria, aquela camisa, mesma coisa, aqui embaixo. No, the blue one next to it. Então, ele apontou para uma e ele disse no, não é essa não. The blue one next to it. Ele quer aquela lá que é azul, aquela lá o quê? Camisa, next to it, que está próxima daquela outra que ele tinha apontado. Aí você faz uma salada de fruta, uma confusão aí para tentar entender, que é tudo uma conversa só, tá? Aí ele responde, here you go. Aqui está. Então ele vai lá e busca. Então você vê que a gente fez todo esse caminho aí para chegar ali no here you go, né? Mas enfim, é isso aí que a gente queria então, ó, só para você dar uma olhada. Aqui quando eu estava falando de provar camisa, eu estava falando de quantas? Estava falando de uma, né? Porque ele disse assim, ó, a shirt. Ele gostaria de provar uma, porque ele se interessou em uma. Então aqui tá bem claro. Por que eu estou usando which one, that one, the blue one, né? Porque eu estava me referindo a shirt. Deixa eu só ver se está funcionando aqui, tá? Então eu estava me referindo a shirt, uma camisa. Então ali está mais do que justificado o motivo pelo qual eu estou usando one várias vezes. Agora vamos dar uma olhadinha aqui. Aqui a gente vai mudar um pouquinho o conceito. E é isso que eu quero que vocês prestem atenção agora. Olha lá. Hi, can I please look at those glasses? Olá, eu poderia, por favor, olhar aqueles óculos? E aí aqui a gente já tem algumas coisas, tá? Primeiro, ele está longe, those. Segundo, óculos é sempre dois. É sempre plural. Então, eu vou olhar como se fosse duas canetas, dois pendrives, dois computadores, sempre dois, mesmo sendo um, tá? Então, ali, você já pode verificar isso também. Aí, veja lá o que ela vai perguntar. Which ones? E agora você vai verificar que o one recebeu um S. Essa coisa estranha de primeira vista. Para quem é a primeira vez que está olhando, pode parecer bem estranho falar ones, porque o one já é um só como uns, né? Não faz muito sentido. Mas é isso mesmo, ó. Quais óculos? Né? Então, quais deles você está falando? Ela responde, those ones with the black frame. Aqueles ali, ou aqueles óculos com
a armação preta, black frame, tá? Aí a D. What about these ones? I think these would look great on you. Aí, papinho de vendedor, quer ver? What about these ones? Que tal esses daqui? E aí já está mais próximo do vendedor. Ó. What about seria que tal? Quando eu vou dar uma sugestão para alguém, eu falo what about também, né? Então, what about? Que tal? Ou e também pode ser, né? E o que você acha desses daqui? I think these would look. Eu acho que esses daqui iam ficar great on you. Ótimos em você. Papinho de vendedor, né? Tem vezes que eles dão, sabe aquela calça verde, abacate, assim, eles dizem, não, vai ficar bonito, pode levar. É a mesma história. E aí o último aqui. Yes, these ones suit me perfectly. Então, olha lá. Nesse caso, convenceu. Ele disse sim, esses aqui se encaixam perfeitamente, né? Se adequam perfeitamente. Esse suits é bem importante para a gente perceber que é bem essa ideia, tá? De se adequar, de pertencer, de ficar legal, tá? Então, suit me perfectly. E aí, você já conseguiu ver, então, a diferença de uma maneira mais enquadrada em exemplos, lógico, mas de como é que eu uso, né? Quando é one ou quando que é once. Então, aqui ficou bem claro, né? Deu para entender bem certinho qual desses que a gente utiliza. Então, aqui eu tenho assim, ó. Which shoes do you like? Então, quais sapatos que você gosta? Deixa eu pegar a caneta aqui. Daí ele vai responder, né? Primeira coisa que eu tenho que sempre analisar, ó, shoes é plural. Então, nas opções eu tenho ó, the one, the ones, the one, the ones. Então, se eu estou falando de shoes, é plural. A única resposta que eu posso usar é uma resposta que comece com ones. Bem por causa disso. The ones with the black stripes. Aqueles sapatos com as listrinhas, né, pretas. Então, black stripes. Depois, which suitcase is yours? Aí, fica assim, ó. Qual suitcase, qual maleta que é a sua? Aí eu vou responder. The one with the broken handle. Então, aquela ali com o handle seria como se fosse aquele pegador, sabe? O puxador, para a gente levar a maletinha por aí. Então, tá broken, quebrado, tá? E aí você começa a ver como que eu faço indicação bastante com one e com ones também, ó. Tô começando tudo com the one, the ones. E aí eu puxo esses nomes só fazendo essa colocação. Então, para você ver o tanto de coisa que eu posso utilizar com isso depois. Depois, lógico, você vai usar o que você achar melhor, mas só para você dar uma olhada, né, como é que funciona. Depois, which hotels do you recommend? Aí ele responde, the ones on Heath Road. Então, os hotéis que ficam na Heath Road. E o último, which jacket is yours? Qual jaqueta que é a sua? The one with the black pockets. Aquela ali, aquela jaqueta com os bolsos pretos, black pockets. Beleza? Agora, deixa eu só dar uma olhadinha, porque aqui eu tenho uns exercícios que eu quero que vocês façam, tá? Deixa eu até colocar aqui. Isso, ó. Aqui a gente tem assim, ó. Which hotel did you book? E book significa... Deixa eu até colocar. Quando eu falo book, é a mesma coisa que eu falar make a reservation, fazer uma reserva. Então, book pode ser livro, como pode ser fazer reserva. Which hotel did you book? Qual hotel você fez uma reserva? Aí ele fala, the hotel in Times Square. Então, eu posso falar the one in Times Square. E é isso agora que eu quero que vocês analisem. Veja que eu vou fazer para vocês. Isso daqui vai estar na tarefa da semana, tá? Então, por isso que eu vou fazer algumas e depois eu peço para vocês fazerem outras também. Porque como está na tarefa da semana, eu quero dar um exemplo, né, para ajudar vocês a fazerem a tarefa. Então, olha só. Which chairs did you buy? Quais cadeiras que você comprou? The chairs we looked at last week. Então, as cadeiras que a gente foi olhar na semana passada. The chairs. Então, eu vou colocar the ones. Vamos até focar no S. Olha lá. Foca no S porque são mais, né? As cadeiras. Vocês têm que ver que o meu mouse está me ajudando, cara.
The ones we looked at last week. Por quê? Porque são chairs, né? Cadeiras. Depois, which jacket did you lose? Qual jaqueta você perdeu? The jacket my grandma bought me last year. Então, the one, que é só uma, né? Ele perdeu uma só. Como se fosse, ele só perdeu uma jaqueta. Não, como é que o cara perde a jaqueta, a gente não sabe. Depois, which exams did you miss? Quais provas, quais exames você perdeu? The exams last week. Então, the ones last week. As provas, os exames que foram da semana passada, ele acabou perdendo, né? Acabou que não fez. Então, para vocês verificarem, é isso mesmo. Agora, olha lá, então, o que eu vou querer para a gente fazer também. Olha só. Use the information to complete the dialogues. É para usar, então, a informação que a gente tem para completar a conversa. Então, olha lá, eu tenho, né, de exemplo na question 9. Jane is looking at some glasses. A Jane está olhando alguns óculos. They are on the bottom shelf. Esses óculos estão na bottom shelf, que seria a prateleira mais de baixo, né? Bottom é sempre, bottom também, é sempre a prateleirinha, é sempre alguma coisa que fica mais embaixo. Então, olha lá, Jane, I like these glasses. O shop assistant vai falar, quais? Which ones? E aí a Jane vai responder, the ones on the bottom shelf. Os óculos que estão na prateleira de baixo, tá? Então vamos ver agora a question 10, que a gente já viu o que é para fazer. Olha lá. Albert is looking at a car in the window. Então, o Albert está olhando para um carro pela janela. He likes the car with the sunroof. Ele gostou do carro que tem o sunroof, seria o teto solar, né? Então ele diz assim, ó, wow, I love that car. Perceba que ele está falando that car, um carro só que está longe. Aí o amigo dele vai olhar, vai ver que tem outros e vai falar, which one? Qual carro? Which one? Aí ele vai responder, the one, aquele um, e aí ele vai colocar, with the sunroof, com o teto solar. Você vê que fica tudo desorganizado. Aqui, wow, I love that car. Eu amo aquele carro, eu adoro aquele carro. Which one? The one with the sunroof. Aquele um que tem teto solar, né? Bem tranquilo. Aí, deixa eu quero também mostrar. Tem mais umas coisinhas para eu mostrar. Isso. We can use the plus adjective plus one e ones. Então, olha lá como que a gente utiliza, né? Eu coloco o artigo definido the, ou a, os, as, algum adjetivo, alguma característica do que eu estou falando, e aí eu posso colocar também o one e ones no lugar do nome da coisa. Então, vamos ver, ó. Letter A. I'd like to try on a jacket. Gostaria de provar, de experimentar a jaqueta. Which one? Qual jaqueta? The green one. A jaqueta verde. Então, o que eu faço? Eu coloco the, a característica, que pode ser qualquer coisa. Nesse caso, eu escolhi a cor. Então, the green, a que é verde. A jaqueta que é verde. Que foi o que eu tinha falado antes por coincidência, né? Aquelas coisas verde e abacate. Depois, B. Where are my shoes? Onde estão os meus sapatos? Which ones? Quais sapatos? The black ones. Os meus sapatos pretos, né? Então, de novo, identificando a característica através de uma cor, né? Depois, letter C. Do you like these shoes? Você gosta desses sapatos? Not really. I prefer the other ones. Eu prefiro os outros, né? E aqui você já consegue ver, então, as adaptações que a gente consegue ir fazendo no meio. Mas também coisinhas simples de fazer, né? Mais uma questão mesmo de você se adaptar ao uso, tá? Aí vamos mostrar aqui, ó. Aqui eu tenho assim, an, one, and some e ones. Para a gente ver quando que eu vou fazer essas combinações, essas junções, que são bem importantes, na verdade. Então, eu falo assim, ó. This plate is dirty. Can I have a clean one? Então, esse prato aqui tá sujo. Então, já dá para ver que é aqui, né? Dirty.
Can I have a clean one? E aí esse a significa um, e esse one está só no lugar de plate. Você está vendo, então, que eu ainda utilizo a palavra um, só que com a, e o one se transforma numa coisa que está puxando outra palavra. Depois, number 2. That slice of pizza was great. I think I'll eat another one. Então, aqui de novo, ó. Aquele pedaço de pizza estava maravilhoso. Eu acho até que vou comer outro. Então, I'll eat another one. Ué, e onde é que está um outro? O a está aqui, ó, an. Só que quando tem o other, eu junto, tá? And other. Eu coloco tudo numa palavrinha só. Mas está ali escondidinho também, tá? Number 3. These flowers are dead. Let's buy some new ones. Então, eu vou colocar aqui. Porque o que acontece? Olha só. Agora, diferente da 1 e da 2, eu estou falando de coisa no plural. Antes eu falava plate, um só. Slice, fatia, pedaço, um só. Agora, quando eu falo flowers, eu estou falando no plural. Então, eu vou falar let's buy some. Vamos comprar algumas, né? Algumas o quê? Flowers. Então, no lugar de flowers, eu vou colocar ones. Number 4. Those headphones are not working. Então, aqui, os headphones, os fones de ouvido, are not working. Não estão funcionando. I need to buy some new ones. Eu preciso comprar novos. E aí, de novo, eu estou usando some. Então, o que a gente quer ver com esta parte? A gente quer ver que quando eu estou usando one, para me referir a um objeto só, eu posso utilizar no resto da frase AON, porque a gente lembra que AON significa um, né? Tanto A quanto N. Depois, quando eu estiver falando ones, que seria então indicação de mais do que uma coisa, aí eu coloco some. Por quê? Porque some significa alguns, algumas, né? Então, eu também posso colocar, estou transmitindo essa ideia de ter mais objetos tranquilamente, tá? E aqui, então, eu tenho o summary, que seria a revisão, tudo numa coisa só, tá? Então, o que eu faço para utilizar? One plus noun, né? Quando eu estiver me referindo, então, ao singular. Vamos ver. I would like one chocolate. Então, aqui, one chocolate, que é o número mesmo, né? Para fazer a indicação logo. O que eu quero dizer por número mesmo? Que aqui eu poderia colocar I would like two, I would like three, mas estou me referindo a um só mesmo. Depois, com this, that, one. I want that one. Então, eu estou me referindo a algo que está longe, né? E não estou colocando o nome. Pode ser a mesma coisa que eu falasse I want that cell phone. I want that one. Não preciso indicar exatamente o que é, porque na vida real a gente consegue ver e apontar para os objetos. Depois, o uso de the one. The one we ate. Aquele um que a gente comeu. Então, the one, aquele um. Estou me referindo a uma coisa só. Pode ser the one ou the piece, um pedaço, we ate. Pode ser, né? Um pedaço que a gente comeu. The plus adjective plus one. The expensive one. Então, aqui de novo. The expensive shirt. A camisa que era cara, que valia muito dinheiro. Pode ser também. Depois, an plus adjective plus one. An enormous one. Um que era enorme, enormous. Ou another one. Outro, né? Literalmente um outro, né? Mas se há outro, já é um outro, né? Mas, enfim, esses do singular. Agora vamos ver um pouquinho do plural. Então, aqui eu tenho these, those, ones. Então, eu posso falar, he bought those ones. Aqui pode ser those flowers, por exemplo, né? Só para identificar os que estão longe e que eu estou falando aqueles ou aquelas. Depois, the ones, quando eu estiver me referindo, então, ao início de uma frase, com mais coisas, né? Ó, the ones she is wearing. Aqueles ali que ela está usando, que ela está vestindo. Não se sabe exatamente o que ele está falando, né? Depois, the tantantan ones, onde eu coloco a característica no meio. The brown ones. Então, the good ones, the great ones,
the terrible ones, qualquer coisa, qualquer característica, eu posso fazer, então, essa junção aqui no meio, tá? Some ones, então, some colorful ones, some other ones, some brown ones, outras características. Mas qual é a diferença, então, com o some? É que também eu estou falando de mais, tá? Então, fica bem claro aqui, ó, esse slide vai estar lá no próprio site para vocês verificarem, porque aqui tem de tudo, né? Tem tudo que eu conversei mais um pouco, tem aqui. Então, para ficar mais fácil de vocês acessarem o resumo, vamos assim chamar, né? Pode chamar de resumão isso aqui. Então, vocês vão ter acesso a todo esse resumo também para fazer a verificação. E aí, deixa eu só vir aqui, tirar a minha tela para conversar com vocês novamente, né? Eu falei no comecinho da aula, mas eu vi que teve gente que entrou depois. As atividades da semana vão estar lá no site para vocês fazerem, tá? Eu preciso que vocês acessem. Quem por acaso ainda não fez da última semana precisa entrar lá para fazer, tá? O dessa semana eu já vou liberar agora. Eu até já vou entrar aqui no site do Google, deixa eu vou colocando aqui. Eu vou liberar agora para fazer dessa semana, mas aí quem ainda não fez as outras semanas, a gente tem que ir até o fim da página para fazer, tá? É só jogar bem lá para o finzinho da página que vocês vão ver todos os links com a data. Então, você procure pela data. Quem não fez a semana passada é 7/5. Então, você vai lá e clica. O dessa semana é sobre o uso de one e ones e os demonstrativos. Então, tem tudo meio que misturadinho lá para testar vocês, para fazer essas verificações, tá? De novo, não é um assunto complicado, mas requer atenção. Então, eu quero que vocês entrem, acessem os slides, deem uma olhadinha. Qualquer dúvida, pode me mandar as dúvidas que vocês tiverem lá no WhatsApp, ou no grupo, ou no particular, onde você achar melhor para você tirar a sua dúvida, tá? Você que está assistindo gravado também, pode deixar um comentário, ou pode mandar uma mensagem no privado que eu vou te responder. Mas o importante é que todo mundo coloque o nome completo e responda, tá? Mais coisas, mais informações nós vamos passando lá no grupo, tá? De como é que tá ficando, quando é que a gente volta, que a gente já tá esperando, né? A data de retorno, mas isso tudo a gente tem que passar no grupo quando a gente tiver alguma coisa para passar, tá? Então fica nessa expectativa aí todo mundo, né? De quando é que vai voltar, mas logo a gente tem alguma notícia também, tá? Mas por enquanto eu vou avisando lá sempre quando vai ter a aula, eu sempre estou avisando um dia antes para não ter problema de esquecer, tá? Mas então eu quero desejar um bom restinho de semana para vocês e a gente se fala então na semana que vem e lá pelo grupo, né? Pela rede social e tudo mais, tá bom? Então um abraço para vocês e até breve.